Oi pessoal, fazer a gravação aqui de mais uma dica de Python, né? A gente vai falar hoje de Shallow Copy e Deep Copy quando se trata de coleções, né? A gente vai exemplificar com listas, mas não necessariamente tal conceito se aplica apenas a listas, né? Então, vou abrir aqui o Jupyter Notebook. Eu vou abrir aqui esse notebook aqui que foi da dica número 1, que vai chegar um momento que eu vou aproveitar um código que a gente já tinha feito ali. Mas esse aqui é o notebook que eu comecei a preparar aqui para essa dica número 2, né? E Shallow Copy significa cópia rasa e Deep Copy, né? Como o nome diz, em inglês, né? Cópia profunda. E Shallow também seria raso. Então, assim, primeiro a gente vai fazer aqui uns testes. Eu já deixei esses testes prontos porque são muito simples e não tem necessidade de estar fazendo aqui manualmente, né, essa parte aqui. Então eu já deixei já pronto já. Então o teste 1 seria sobrescrever uma lista que a gente faça uma atribuição simples, né, usando uma lista 2, uma variável 2, e usando uma atribuição igual, né, com a variável 1. Então aqui a gente observa, vou rodar aqui novamente, aqui já está já com a resposta já que eu tinha rodado já anteriormente, mas eu vou rodar novamente só por desencargo de consciência. Deixa eu ver. Então assim, a gente observa o seguinte: primeiro a gente criou essa lista. A lista 2 a gente disse que é igual a essa que a gente criou anteriormente. Sendo que a lista 2, depois a gente faz uma nova atribuição com a lista, uma nova lista, e aqui com novos elementos, novos valores. E depois a gente imprime a lista 1 e a lista 2. E a gente observa que efetivamente funcionou, que lista 1 e lista 2, elas são elementos, elas apontam para locais diferentes na memória, né? Então aqui diz que a gente pode verificar que ao atribuir uma nova lista a uma variável que contém uma lista, essa variável modifica o seu ponteiro, que passa a apontar para o endereço da memória da nova lista, deixando a lista anterior inalterada. Sendo que agora a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa, né, nesse segundo teste, alterando os elementos da lista atribuída. E aí no caso a gente inicia da mesma forma, lista 1, lista 2 é igual a lista 1, sendo que aqui a gente faz um laço, né, pegando o índice da lista 2, e a gente começa a alterar elemento a elemento da lista 2, e depois a gente faz novamente a impressão da lista 1 e da lista 2. E vou rodar aqui novamente, né, que aqui já tem até o resultado. Mas como vocês podem ver, apesar de aqui a gente está alterando apenas a lista 2, né? Aqui que a gente está fazendo a atribuição, que seria o valor do índice, né? Que vai de 0 a 3, vai de 0 a 2, desculpa, 0, 1, 2, né? Porque os índices de uma lista eles iniciam em 0, então índice 0, índice 1, índice 2. Então, apesar da gente estar fazendo alteração apenas na lista 2, a lista 1 ela foi alterada também. Isso por quê? Porque isso aqui não é uma forma correta de você copiar uma lista. Isso daí, na verdade, você está copiando endereço de memória. A lista 1, a variável lista 1, ela tem um ponteiro que aponta para um endereço de memória. E esse endereço de memória é esse conteúdo aqui, onde tem esse conteúdo. Isso a grosso modo, né? Porque por se tratar de uma lista, não necessariamente também os elementos eles estão em áreas contíguas da memória, então depende muito da implementação da lista, e a gente não vai aprofundar da forma como o Python implementa a lista, que é uma lista duplamente encadeada, uma estrutura de dados chamada lista duplamente encadeada, que a gente não vai aprofundar aqui, né? Mas não necessariamente o 1 está na memória, sei lá, um valor qualquer, e na memória
número n e o número 2 está na posição n mais 1. Não necessariamente eles estão em posições contíguas na memória, eles ficam aleatoriamente. Então a lista 1, na verdade, a gente poderia dizer que é um ponteiro de cabeça. Então ele aponta para o início da lista. E a estrutura de dados, por sua vez, ela também, após o primeiro elemento, ela tem uma área reservada onde também tem um ponteiro que vai apontar para o segundo elemento da lista, para o terceiro elemento e assim sucessivamente, caso essa lista tivesse mais elementos. Então, e aqui a gente fez a atribuição, né, mudando elemento a elemento na lista 2, sendo que automaticamente mudou na lista 1 também, exatamente porque tanto lista 1 quanto lista 2 estão apontando para os mesmos valores da memória. Então se você altera um dos valores fazendo esse laço aqui, automaticamente, como a lista 1, você está alterando a lista 2, os valores da lista 2, mas como a lista 1 está apontando para o mesmo lugar, ela vai ser alterada também, porque na verdade não é que alterou a lista 1, na verdade a lista 1 foi alterada junto com a lista 2, porque são os mesmos valores, o mesmo local na memória. Então aqui tem a explicação, né? Quando tentamos copiar uma lista utilizando a atribuição, na verdade não fazemos cópia da mesma, apenas geramos duas listas que apontam para os mesmos espaços da memória. Desta forma, ao alterarmos os elementos de uma das cópias, estamos alterando os elementantes de lista 1 quanto lista 2. Como resolver isso? Bom, então vamos aqui começar a falar de cópia rasa, shallow copy. No caso de lista, vou copiar esse pedaço aqui. No caso de lista, ela já tem um método definido na sua classe chamado copy. Esse método, ele é exatamente o que se trata o shallow copy. E muitas das vezes as pessoas orientam que para fazer cópia de lista se utiliza esse método, sendo que esse método ele não serve para todos os casos, como a gente vai ver em breve, né? Então aqui a gente fez mais ou menos a mesma coisa, sendo que ao invés da gente fazer uma atribuição, a gente usou o método copy aqui, né, uma atribuição direta, e vamos fazer o mesmo for e a mesma impressão. Então a gente vai estar repetindo o teste 2, sendo que a gente alterou essa segunda linha dele, né? A terceira linha, porque a primeira é esse comentário aqui. Então a gente vai repetir e vamos rodar essa célula aqui. E olha, observa aqui que quando a gente fez a alteração da lista 2, a gente alterou a lista 1 também, sendo que aqui a lista 1 ela continua a mesma coisa e a lista 2 foi alterada. E foi alterada para 4, 5, 6, porque a gente está pegando o índice, né, que é 0, 1, 2, e tá, então, primeira iteração, 0 mais 4, primeira iteração, 0 mais 4, 4. Segunda iteração, o índice passa a ser 1, então 1 mais 4, 5. Terceira iteração, o índice passa a ser 2, 2 mais 4, 6. Então a gente fez a alteração de todos os valores utilizando esse laço, sendo que, como a gente pode ver, a lista 1 ela permaneceu do jeito que estava. Então agora sim a gente pode dizer que a gente fez a cópia da lista 1 nessa linha aqui. A gente não está simplesmente pegando um ponteiro e apontando para o mesmo lugar de memória que essa outra variável já aponta. Então agora sim efetivamente a gente tem uma cópia, sendo que vamos aqui então agora, deixa eu vou inserir aqui, não sei se agora aqui eu vou ter, deixa eu ver, insert below, vou inserir um novo bloco aqui de código que, aliás, tá, vou aqui eu vou alterar de código para Markdown, né? Vou inserir um comentário aqui.
Então, por isso, a gente agora vai trabalhar com listas aninhadas, né? Por isso que eu abri as listas, essa dica número 1 que falava de listas aninhadas, porque a gente vai pegar esse código final aqui, claro, a gente vai fazer algumas adaptações nele para ficar melhor escrito, né? Esse código ele foi escrito de uma maneira bem simples, assim, para facilitar bem, já que era o primeiro vídeo que estava sendo feito, então para facilitar o entendimento, mas como objetivo também é a gente estar avançando cada vez mais e escrevendo códigos cada vez melhores, então a gente vai fazer algumas alterações. Bom, a primeira coisa, eu vou precisar, esse último bloco aqui, ele foi feito com o objetivo, não sei se vocês lembram, de imprimir a matriz. Como eu vou precisar imprimir mais de uma vez, eu vou transformar isso aqui em uma função. Primeira coisa que eu vou fazer, então def imprime matriz, e aí vou entrar com matriz mesmo, o nome do meu parâmetro vai ser matriz, poderia ser qualquer coisa, sendo que alterando aqui o nome do parâmetro, obviamente alterar o nome dele aqui, né? E aí já para facilitar já usei matriz mesmo. Então imprime matriz. Esse aqui faz a alteração esse outro bloco, né, ele faz a alteração dos dados de uma matriz. Então também vou criar uma função para ele. Obviamente tem coisa errada aqui, né? Agora sim a gente vai corrigir isso. Opa, agora sim a gente está fazendo a indentação correta, né? Então altera a matriz, aí recebe matriz, né? Percorre a linha, percorre as colunas, sendo que aqui ao invés de fazer tá bom, tudo bem, vou fazer desse jeito aí mesmo então. E aqui eu vou fazer uma nova alteração, uma outra alteração também, que ao invés de fazer dessa forma, eu vou usar list comprehension. Eu não sei se essa parte aqui do altera matriz vai funcionar, mas se não funcionar depois a gente corrige. E aqui eu vou usar list comprehension, eu vou chamar isso aqui de matriz 1. Aqui vai ser eu vou criar uma matriz com 4 linhas. Aqui eu vou pegar fazer essa matriz dessa forma. Depois eu vou alterar esse altera matriz para funcionar. Fazer então a matriz 4×3. Nossa matriz foi criada. Essa parte aqui, esse bloco de código se tornou inútil. E vamos testar o nosso imprime matriz. Se tornou inútil porque eu reescrevi ele aqui, né, através de list comprehension.
Vamos ver se vai imprimir corretamente. Ó, imprimiu corretamente. Aqui está a nossa matriz A1, 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 A2, A2, A23. E como eu coloquei 4 aqui, e eu fiz isso de propósito exatamente para que vocês vejam que primeiro a gente bota, nesse primeiro for aqui, a gente bota as colunas, e depois, quando a gente está falando de list comprehension, a gente bota as linhas. Então você pode ver que tem 4 linhas e 3 colunas. Se eu quisesse aquela matriz do jeito que a gente criou na dica número 1, 3x3, bastaria colocar ali e rodar novamente, vai ser uma matriz 3x3. E tanto faz, vamos manter 3x3 mesmo. Então aqui eu vou colocar aqui, só para a gente manter essa saída organizada. Sendo que agora a gente, obviamente, né, se a gente fizer, vou pular uma linha aqui também, ou então não, aqui não vai funcionar, tem que botar aqui mesmo. Eu não defini um parâmetro end, se eu definisse, aí sim a gente poderia ter feito ali. Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente poderia tentar fazer o que a gente já tentou fazer anteriormente, mas seria perda de tempo, porque vocês já viram que o comportamento de lista não é igual ao comportamento de um tipo de dado, não só de lista, qualquer tipo de coleção. Não é igual ao tipo de comportamento de não é igual ao tipo de comportamento de um tipo de dados como inteiro, ponto flutuante ou então booleano. Não é o mesmo tipo de comportamento. Então, se fizer isso aqui, seria redundante, perda de tempo. A gente já sabe que daria errado, tendo em vista que a gente fez esse exemplo aqui, né? Alterando os elementos da lista atribuída, e a gente viu que a gente não fez uma cópia efetivamente da lista. Sendo que então a gente vai tentar fazer, existe uma outra forma, tá, de fazer o shallow copy, que seria, vou colocar aqui, mas a gente vai usar a primeira forma, mas eu vou fazer só para from copy, o nome da biblioteca é copy. E como é que a gente utiliza esse copy aqui, né? A gente pode fazer o seguinte, aqui que a gente fez certinho, mas aí eu vou misturar tudo. Vou fazer o seguinte, então, vou misturar aqui com essa outra parte aqui que a gente já fez, né? Vou fazer o seguinte, então, vamos ignorar isso aqui por enquanto e vamos adicionar uma nova célula aqui abaixo. Não. E aqui a gente vai copiar essa parte aqui. Eu não vou adicionar um bloco de markdown, vou botar um comentário aqui mesmo. Opa. Sendo que aqui a gente usou um método de lista. Quando a gente está usando uma função, isso aqui é uma função de dentro dessa biblioteca, a gente escreve dessa forma, dessa forma, né? Já que a gente importou dessa forma, se a gente colocasse, vamos rodar aqui dessa forma, isso aqui não faz parte da dica especificamente de hoje, mas a gente, olha lá, como vocês podem ver, funcionou como se fosse um shallow copy. Não faz parte da dica de hoje, mas se você acha copy algo muito grande de se escrever, você pode botar um SCP, por exemplo.
e novamente funcionou aqui certinho. Então, só a título de exemplo, aqui a gente está mostrando que pode ser feito tanto importando uma biblioteca ou usando um método que, no caso de lista, esse método ele já existe, já pronto para a gente utilizá-lo, né? Então fica a critério aí da pessoa que vai fazer, como prefere fazer. Em ambos os casos a gente está falando de shallow copy. E aqui a gente, voltando aqui ao nosso exemplo, com listas alinhadas, né? Vamos tentar fazer o shallow copy dessa lista, né? Então vamos botar aqui copy. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a alteração dos dados da matriz, sendo que como eu já fiz a matriz com A1, A2, A11, A12, A13, eu vou pegar aqui, eu vou fazer tirar esse A daqui. Pega essa coluna aqui. Aqui eu vou botar um parênteses. E eu quero multiplicar pela coluna. Ou seja, eu vou pegar se a linha é 1 e a coluna é 1, eu vou ter 1, porque 1 vezes 1 1 vezes 1 vai dar 1. Se eu tiver linha 2, coluna 2, 2 vezes 2, 4, então o resultado naquele elemento ali vai ser 4. Então vamos só testar aqui. Altera a matriz, né? Isso, altera a matriz. Matriz 2. Então aqui a gente vai pegar que a gente pode deixar desse jeito aqui mesmo, que automaticamente, como a gente viu, isso daqui a gente pode até falar no futuro, porque eu poderia botar aqui assim também, aqui não está retornando nada, né? Mas eu poderia retornar essa matriz, mas nesse caso não vai afetar, porque a matriz, embora ela esteja nesse escopo de variável, que no escopo dessa função, ela é alterada também. Então assim, são esses detalhes que fazem, às vezes, conforme você vai programando, e se atentar a esses detalhes é que vão fazendo você ficar mais experiente em programação. Você sabe que isso aqui não vai dar problema, ao menos em tese, né? Vamos ver se eu estou certo. Aqui a gente imprime matriz 1. Teoricamente a 2 alterada, né? Vamos ver se vai sair. Perfeito, funcionou. Mas funcionou como? se eu aqui novamente, apesar da gente ter feito o copy dessa forma, a gente fez, ao alterar a matriz 2, a 1 foi alterada também. Como é que funcionou? Funcionou. O problema é que o shallow copy para listas alinhadas ele não funciona. E aí é assim que a gente vai entender agora o deep copy. Vamos copiar todo esse código. Sendo que agora, ao invés de ser o copy, copy, só para desencargo de consciência, antes, para mostrar que se trata do mesmo tipo de copy, ao invés de usar o método, eu vou usar a função copy, mas aí depois eu vou alterar ali para deep copy, para a gente ver o exemplo de deep copy
da forma como a gente espera. Então vou aqui rodar, aqui como a gente pode ver, matriz 1 e 2, a 1 foi alterada, mesmo eu estando fazendo alteração apenas na matriz 2. Então vamos lá, como resolver isso? Ao invés de usar from copy import copy, a gente usa deep copy. E aqui é a mesma coisa, né? Deep copy. A diferença é que ele vai fazer a cópia como se ele estivesse fazendo aquele copy mesmo, sendo que ele vai fazer isso recursivamente. Então não importa se você tem listas alinhadas até o nível 2, até o nível 3, o nível 4, o nível 5, ele vai fazer recursivamente. A gente sabe também que o Python ele tem uma limitação de 1000 recursões que pode ser alterada também, né? Pelo menos por enquanto, não sei como é que vai ser com o Python 4, mas ele tem essa restrição de 1000 iterações. Mas teoricamente ele faz isso até o infinito, até dar overflow do stack. E o quanto sua memória de computador, a sua memória stack, né, que também a sua memória RAM de uma forma geral, porque há uma certa inteligência também no tamanho do gerenciamento da memória stack, que é uma memória apenas conceitual, abstrata. Não existe diferença entre a memória stack e a memória heap. É tudo memória e tudo memória RAM. Então não faz diferença, vai depender apenas da sua RAM, o quanto que ele vai aguentar de isso na teoria, né? O Python ele tem por questões de segurança, questão de traceamento de erros. O Guido Van Rossum, né, que criou o Python, criou a linguagem, ele nunca quis tirar essa restrição, porque existem algoritmos que tem como resolver esse problema, mas aí iria dar um problema iria trazer outras questões de você não ter uma visualização de erros tão simples quanto o Python proporciona. Então optou-se, né, até porque o que você faz com recursão, você faz sem recursão também, optou-se por deixar essa restrição nas funções recursivas do Python, que só fazem 1000 recursões. Para a maioria dos casos, 1000 recursões também vai ser mais do que o suficiente para resolver o seu problema que você estiver resolvendo, né? Mas aí então aqui agora que a gente fez o deep copy, então a gente vai rodar e a gente vai ver que aqui vai permanecer, a matriz 1 vai permanecer do jeito que estava, que é assim, e aqui sim vai ser feita essa alteração. Então vamos rodar aqui, exatamente o que a gente estava esperando. Então novamente, a diferença do shallow copy para o deep copy é que o shallow copy ele vai fazer essa cópia apenas no primeiro nível de uma lista, enquanto que o deep copy ele faz no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. Enquanto as listas alinhadas você tiver nela, não só numa lista, em outros elementos, outras coleções também, como dicionários, conjuntos, você pode utilizar tanto o shallow copy quanto o deep copy, porque o comportamento deles são exatamente iguais. Então acho que é isso. Eu não lembro porque que eu botei esse outro bloco de código aqui, né? Então é isso. Vou fazer upload desse vídeo, desse vídeo que eu estou gravando agora, e também do código, deixando o link na descrição do vídeo. Obrigado.